Shalom a todos, bem-vindos ao canal Ouça a Torá. Vamos continuar a narração de Pirkei Avot, capítulo 1, Mishnah 12. Hillel e Shammai receberam o ensinamento deles. Hillel diz: "Sê dos discípulos de Arão, ama a paz e busca a paz, ama as criaturas e aproxima-as da Torá." Hillel podia dizer isto, pois era a perfeita encarnação de seu próprio ensinamento de amar a paz e a humildade. Vejamos duas histórias notáveis a este respeito registradas no Talmud. Certa feita, dois homens apostaram que aquele que fizesse Hillel perder a paciência receberia 400 uzima do outro. Era sexta-feira à tarde e Hillel estava tomando banho. Um dos homens passou à sua porta gritando: "Onde está Hillel? Onde está Hillel?" Hillel se envolveu no manto e saiu, perguntando o que ele queria. O homem disse: "Tenho uma pergunta para lhe fazer. Por que os babilônios têm a cabeça redonda?" "Esta é uma pergunta profunda", respondeu Hillel. "É porque suas parteiras não são suficientemente treinadas." O homem se foi e regressou mais tarde. Novamente gritou: "Onde está Hillel? Onde está Hillel?" Hillel apareceu novamente envolvido num manto. A pergunta desta vez era: por que as pessoas de Tadmor, habitantes de Palmira, têm olhos oblíquos? Esta também é uma pergunta profunda, disse Hillel. É porque eles vivem numa terra arenosa e as estreitas ranhuras que as pálpebras formam evitam que a areia entre em seus olhos. O homem partiu novamente, mas voltou logo. Desta vez a pergunta era: por que os pés dos africanos são tão largos? Esta também é uma pergunta profunda, respondeu Hillel. É porque eles vivem em terras pantanosas, sendo largos seus pés não afundam tão facilmente. O homem disse: "Tenho muitas outras perguntas ainda para fazer, mas tenho medo de que o senhor fique bravo." Hillel enrolou-se melhor em sua capa, sentou-se e disse a ele para fazer todas as perguntas que desejasse. O homem então disse: "Você é Hillel, a quem chamam de príncipe de Israel?" "Sim", respondeu Hillel, "se é assim, que não haja mais pessoas como você em Israel." Hillel disse: "Mas por que, meu filho?" O homem contou sobre a aposta e disse: "Por sua causa, eu perdi 400 uzima." Hillel retrucou: "É melhor você perder 400 uzima e mais 400 uzima ainda do que Hillel perder a paciência." A outra história conta que Hillel estava caminhando e ouviu um grito de dor. Ele disse: "Tenho bem certeza de que isso não está vindo de minha casa." Hillel não rezou que não seja da minha casa. Simplesmente estava seguro de que aquele grito não vinha de sua casa. Ele sabia que ninguém em seu lar se assustaria tanto ou se entregaria a tamanho desespero. Não importa o que houvesse ocorrido, pois essa era a forma como ele conduzia os assuntos na sua casa. Os rabinos explicam a respeito de homens como Hillel. O rei Davi escreveu: "Não temerás as más notícias, pois teu coração é firme e confias no Eterno." Por ele confiar no Eterno, nunca temia o futuro. Arão, o sumo sacerdote, não somente amava a paz, como a perseguia ativamente, criando-a onde antes não existia. Por exemplo, se Ruben e Simão não estavam se falando, ele ia até Ruben e dizia: "Você sabe, eu me encontrei com Simão na outra noite e ele gostaria de fazer as pazes, mas tem medo de que você não aceite a sua mão estendida em amizade." Tendo plantado uma semente, Arão ia até Simão e contava-lhe a mesma história a respeito de Ruben. No dia seguinte, quando Ruben e Simão se encontravam, cada um deles simultaneamente oferecia sua mão em amizade, e eis que a paz era obtida. Há muitos que amam a paz, mas quantos são discípulos verdadeiros de Arão, querendo fazer tais esforços a favor dela? Ama as criaturas e aproxima-as da Torá. Com Arão, isto também era refletido nas relações humanas concretas. Se, por exemplo, ele sabia que um israelita não estava observando completamente o Shabat, Arão fazia amizade com ele e o visitava com frequência.
Logo o homem iria dizer para si mesmo: se uma grande personalidade como Arão, o sumo sacerdote, é meu amigo, como posso violar o Shabat? Por pura vergonha e consideração a seu amigo, o homem acabava se arrependendo e mudando seu modo de agir. Este era o motivo de agir de Arão. Com amor, ele não pregava. Ele não condenava. Arão apenas envolvia as pessoas com seu amor e amizade. Em resposta ao calor de sua personalidade, as pessoas se aproximavam da Torá. Não podemos todos nos tornar Aarões, mas, pelo menos nos insta Hillel, tornemo-nos discípulos de Arão. Tentemos aprender seus caminhos e imitar sua abordagem. Obviamente, Arão conseguia fazer as pazes entre os outros porque estavam em paz consigo mesmo. Dentro dele não havia inveja, ambição mesquinha ou presunção inflada que levam os outros ao descontentamento eterno e à luta interior. Arão era mais velho do que seu irmão Moisés. Durante os anos de servidão no Egito, Arão havia sido líder e profeta de seu povo. Seria de se esperar que ele recebesse, com ciúmes e ressentimento, a escolha de Moisés como redentor e libertador. Mas o Todo-Poderoso disse a Moisés: e te verá e se alegrará em seu coração. Arão amava a humanidade, da qual seu irmão mais jovem fazia parte, e também o seu povo. Arão estava em paz consigo mesmo e, consequentemente, com o mundo. A obtenção desta paz interior e serenidade permanente não é fácil. Existe muita gente que se perturba pelas coisas mais insignificantes. O sucesso dos outros, um revés nos negócios, uma previsão de mau tempo. Tudo isso pode ser perturbador se permitirmos que se converta em algo demasiadamente importante ou significativo. Uma vez que centremos nossa atenção nas coisas realmente transcendentes da vida, nossa relação com Deus e sua Torá, todo o restante se torna relativo e passa a segundo plano. Logremos primeiro que o amor pela paz faça parte do nosso caráter. Em seguida, poderemos converter-nos em perseguidores da paz no mundo. Uma emoção forte é uma experiência marcante e que se apodera da pessoa inteira. Esta está além de toda a lógica e interesses materiais. Este é o motivo pelo qual as mais importantes categorias religiosas do judaísmo estão representadas como emoções, amor a Deus e temor reverente ao céu. A verdadeira religião, os grandes imperativos éticos, nunca serão alcançados através da lógica fria e da razão mesquinha. Analisemos a seguinte máxima: a honestidade é a melhor política. Como podemos reduzir a honestidade a uma política? A política tem seu lugar nos negócios. Pode ser uma política estender o crédito por 30 ou 60 dias ou receber vendedores somente em certos horários durante a semana. Mas uma obrigação ética não pode ser uma simples política. A honestidade constitui um valor por si mesma. Pelo mesmo raciocínio, a paz não é apenas uma política. A paz, shalom, é um atributo divino e um dos nomes de Deus. Você precisa, antes de mais nada, ser um amante da paz. Tende a amar com todo o seu coração, com todo o seu ser. Somente então se tornará um perseguidor da paz. O Hassídico Rebbe de Vishnitz pergunta: de que tipo de pessoa a nossa Mishnah está falando? Claramente aquelas que estão afastadas da Torá e a quem desejamos trazer para mais perto dela. Em outras palavras, Hillel nos conta que Arão amava o transgressor, o ignorante e o não observante, além do erudito, do sábio e do santo. Certa vez o Rabino Kook foi indagado por que era tão amistoso com pessoas não observantes. Ele respondeu com o seu modo característico: prefiro ser culpado de Ahavat Hinam, amor imerecido, do que de Sinat Hinam, ódio imerecido. A tradição nos diz que o templo foi
destruído e Israel exilado por causa de Sinat Rinan, o povo judeu se dividiu numa imensidão de seitas e partidos em disputa. A divisão das mentes levou a uma divisão de corações e à discordância e ao ódio. Em nosso retorno a Sião hoje em dia, o judaísmo mais uma vez está dividido. Há os partidos religiosos, o Avodá, o Mapama e muitos outros. Mas, se desejarmos reconstruir o Estado judeu, deverá ser sobre alicerces mais firmes do que os daquele que desabou. Devemos nos assegurar de que não haverá mais exílio. Devemos redimir Sinat Rinan com Ahavat Rinan, ódio merecido com amor imerecido, ódio racional com amor ilimitado. Você deve amar seu semelhante, quer ele esteja de acordo com você ou não, seja ele observante ou não, simplesmente porque ele é um ser humano. Discordar talvez, mas odiar jamais. Como Arão demonstrou reconstruir a autoestima de uma pessoa, tratando-a como um ser justo, pode às vezes fazer com que se converta numa pessoa reta. Lemos: não repreendas o escarnecedor, para que não te aborreça. Corrige ao homem sábio e te amará. Meu pai, de abençoada memória, citou certa vez Malbim, dizendo que o verbo orrear, repreender, deve ser seguido pelo prefixo preposicional, le, como acontece na segunda parte do versículo, orrar lehahan, repreende ao sábio. Porque perguntou, falta então o prefixo na primeira parte do torrar, letz, não repreendas ao escarnecedor? Não deveria estar escrito leletz? Meu pai explicou, o prefixo le significa literalmente para ou em direção a. Quando ele vem depois do verbo orrear, ele significa uma meta, um produto final que a reprovação procura obter. Então a passagem deve ser interpretada assim: não repreenda alguém em seu caráter de escarnecedor, para que não o odeie. Repreenda-o em vez disso, considerando o mesmo indivíduo como um homem sábio, e ele irá amá-lo. Se você rotular o escarnecedor e repreendê-lo como tal, ele indubitavelmente fará jus à designação. Enxergue-o como um homem sábio, porém, e diga-lhe, como uma pessoa decente como você pode se tornar alguém assim? Veja o potencial para ser um homem sábio que existe nele, e ele poderá ficar tentado a desempenhar o papel que lhe foi atribuído. Nós geralmente traduzimos as palavras Rodef Shalom da Mishnah como perseguir a paz, mas o verbo Rodef é frequentemente compreendido como denotado uma perseguição com o objetivo de destruir. Nesse sentido, então, a passagem significaria ama e persegue a paz. No entanto, isto não é nada paradoxal. Com frequência, aqueles que amam a paz podem, por amor à Torá, precisar romper a paz temporariamente. Quando um dos líderes de Israel desafiou Moisés e profanou publicamente o nome de Deus, ao cometer uma grande imoralidade, Pinhas, Finéias, um neto de Arão, destruiu os perversos. Ele certamente não manteve a paz no sentido convencional. Ele cometeu atos de violência e derramou sangue. Pinhas não hesitou em romper a paz de compromisso e se recusou a tolerar o mal. Contudo, o Todo-Poderoso recompensou Pinhas. Eis que lhe dou a minha aliança de paz. Sem qualquer hesitação, Pinhas destruiu uma paz superficial e irreal, para obter uma paz genuína. Um relacionamento harmonioso entre Deus e Israel, esta foi uma guerra para acabar com a guerra. Encontramos ocasiões como esta na vida e na história. Devemos rezar ao Todo-Poderoso que nos dê a sabedoria para reconhecer e julgar estas ocasiões corretamente. O finado Rabino Shmuel
Greinemann fez certa vez uma observação correta. Todos estes ensinamentos, ama a paz e busca a paz, ama as criaturas, não são ensinados isoladamente, mas têm uma meta comum, aproximar as pessoas da Torá. Elas devem ser consideradas apenas como instrumentos para aprofundar a apreciação das pessoas pelas palavras de Deus. Assim como um frasco de remédio pode conter as instruções, agite antes de usar, de modo que todos os ingredientes se misturem. Estes diferentes ideais devem também ser misturados com a finalidade fundamental de levar a Torá ao coração de cada um. Fim da Mishnah 12. Tá gostando do conteúdo do canal? Então curta, comenta, compartilha. Se ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho e fica por dentro das novidades. Shalom a todos!